Muito bem, seguimos com a Roda Viva Pernambuco, presente o Porto Digital, Pierre Lucena, hoje o nosso convidado, lembrando aí ao telespectador que você acompanha a gente em todo o estado de Pernambuco. Também você nos acompanha na NET, no canal 15, na Sky, no canal 322, na Vivo, no canal 322, TV aberta, canal 22, e a gente fala para todo o estado de Pernambuco e também pelas redes sociais. Se você perdeu um trechinho desse primeiro bloco passado, você acessa as redes sociais, tá vendo aí, Pierre? YouTube e tal, e aí você pode acompanhar o trecho esse trecho que você, caso você não tenha acompanhado, do programa. Lembrando também o pessoal que nós estamos diariamente na Rádio Transamérica. Estamos na Rede Transamérica em 2 horários. Pela manhã, das 6 às 7 da manhã, e à tarde com o nosso programa da tarde, onde nós temos o debate Transamérica, que começa às 15 e vai até às 16 horas, sintoniza 92,7. Vamos voltar com o segundo bloco. Emídia, Felipe, sua pergunta, Emídia. Boa Obrigada. Noite mais uma vez. Boa noite a todos. Eu represento aqui a comunidade Manguezal, os colegas aqui já conhecem, mas é uma comunidade de empreendedores que é voluntária, independente, e surgiu 8 anos atrás, como um contraponto ao Porto, né? Vocês conhecem essa história. E hoje é diferente, a gente tem uma reunião assim, de agentes, um alinhamento dos astros, né, como dizem lá no ecossistema, do Softex, da CESP, do próprio Porto, reunidos. E a gente consegue ver, dentro dessa união de forças, que existem iniciativas lideradas pelo Porto para gerar essa massa crítica que a gente está falando aqui, de gente, de negócios, de investidores e tudo mais. Mas essa massa crítica ainda está muito distante. A gente vê, em relação aos outros ecossistemas, como Ítalo colocou, que a gente está um pouco distante, apesar de tudo que a gente faz aqui. Vai dar tempo, Pierre, o que é que a gente podia fazer para correr mais atrás, de criar esse volume, essa densidade que a gente ainda não tem? Bom, a gente precisa ali, pelo menos o que a gente está colocando, é que a gente teria que atuar em 3 frentes. A primeira, obviamente, na parte de pessoas, porque se faltar mão de obra para as empresas, obviamente vai faltar empreendedor. É a mesma galera que vai estar nos 2 cantos. Então, isso a gente está se preocupando agora. O segundo, obviamente, veja, essa é uma área absolutamente de fomento. Por mais que eu esteja buscando iniciativa privada para fazer coisas que fiquem de pé do ponto de vista da sustentabilidade, coisas que eu vou citar daqui a pouco, mas essa é uma área exclusivamente de fomento, principalmente o early stage, né, que é aquela área inicial ali do empreendedorismo. E precisa, obviamente, de algum tipo de ajuda governamental. Eu estou partindo do pressuposto que vai ser dinheiro zero daqui para frente. Então, tudo que a gente conseguir já vai ser algum lucro. E o terceiro ponto que a gente está colocando, que eu acho que esse é fundamental, é a gente acelerar o processo nosso de empreendedorismo sobre 2 frentes. Uma, incubando mais empresas, então a gente quer triplicar o tamanho da incubadora nossa, né, separando aceleração e talvez para outro lugar, e a gente incubando mais gente dentro do Apollo 235, que é o nosso principal hub de inovação, de empreendedorismo, mas também aumentando aqueles projetos que a gente tem de fomento ao empreendedorismo, que não necessariamente são a incubação. Então, esse ano, por exemplo, a gente tem uma ideia de fazer 5 MyDBs, que é um programa extremamente bem sucedido de formação de novos negócios, né? Então, a gente tem acelerado bastante, a gente fez aí 2 até agora, vai fazer 5 esse ano, inclusive alguns temáticos que eu quero fazer só com as meninas empreendedoras. Eu acho que essa é uma área que a gente tem fortalecido bastante. E eu fico satisfeito hoje da gente estar nesse momento do ecossistema. Eu acho que foi fundamental a gente encontrar as histórias ali, porque a gente precisava, na verdade, como eu disse, encontrar essas histórias para construir uma nova história para o nosso ecossistema, para o ecossistema do Porto Digital, né? Então a gente tem hoje uma parceria muito grande com a Alcides, ali, liderando o Softex, com o Ítalo na CESP, com o CEPROP também através de Girino, e com o Manguezal. Tanto que hoje um dos principais colaboradores de vocês, que é o Lúcio, ele é quem está fazendo o processo montando esse projeto de MyDBs conosco lá dentro do Porto Digital. Hoje a gente já está montando esse projeto com o Inovabra, que ele é o coordenador, e o que a gente espera é que se aproxime. Veja, o Porto Digital, ele é uma coisa só, então é fundamental que o ecossistema se sinta absolutamente partícipe disso tudo, para que a gente construa essa agenda aí, essa agenda ousada de dobrar o tamanho do Porto Digital, por vários motivos, mas o principal deles é que o Estado precisa, na verdade, que a gente coloque o Pernambuco no século XXI.
Então assim, a gente tem uma dificuldade muito grande em várias coisas, a cidade é muito difícil, a gente tem um processo de vulnerabilidade social em uma grande parcela da população muito grande, mas a gente está pensando aí, como disse, no século XXI, né, e fazer essa inclusão dessas pessoas dentro desse projeto de política pública do Porto Digital, eu acho que é um bom caminho, é um bom projeto a seguir. Professor Carlos Cossetino. Boa noite, Pierre. Boa noite. Eu falo aqui em nome da Faculdade de Direito do Recife, da ESO, onde nós vimos trabalhando aqui há um tempo já com estudos críticos em relação à nova morfologia do trabalho e o impacto da tecnologia nas relações de trabalho. Então, diante disso, nós partimos do estudo da teoria organizacional conservadora, Peter Drucker, essa turma, e fazemos o contraponto no que diz respeito o incentivo ao empreendedorismo e as novas formas de trabalho, essa questão da economia do compartilhamento e tudo isso. Parece que essa inquietação vem lá de Aristóteles, 300 anos antes de Cristo, quando ele diz que quando os teares funcionarem sós e as cítaras tocarem por si mesmas, não precisaremos mais de escravos nem de os patrões de escravos. Então parece que se criou uma expectativa na humanidade de que em algum momento a tecnologia ia substituir o trabalho braçal e que as pessoas se livrariam do trabalho. Mas me parece que nós não estamos trabalhando menos do que nós trabalhávamos antes. Parece que a tecnologia... O WhatsApp acabou com a sua vida. Né? Pois é. Parece que a tecnologia ela agressiva os modelos de controle da classe trabalhadora e eu estou aqui para fazer esse contraponto mesmo. Olhar para o ser humano que trabalha e que recebe esse discurso do empreendedorismo que nem sempre combina com ele. Talvez ele quisesse o velho e bom emprego dele do passado. Então, essa é a minha primeira provocação que eu lhe faço, nesse sentido, de como você enxerga o futuro do trabalho e se todos devemos, então, ser empreendedores ou não. Bom, primeiro que eu acho que todo mundo tem que ser empreendedor no mínimo da sua vida, né? Eu acho que esse é um ponto importante. Veja, hoje eu vi uma fotografia no Facebook de um amigo meu, e ele estava questionando... Foi a do Rap com a bicicleta do Foi Bike do Rap, foi do Rap, que estava o cara no Rap, só que ele estava numa bicicleta que não era dele, e o cara questionando, disse, ó, hoje ele está num trabalho que ele não é o dono, ele não é isso, não é aquilo, ele não é empregado, ele não tem direito a nada, tal. Mas eu disse, olha, vamos pensar pelo outro lado, ele não é dono sequer da bicicleta, mas ele está conseguindo gerar renda. Então, veja, eu acho que a gente está passando por um momento de transição nas relações de trabalho, isso é notório, né? A gente não pode ficar com aquela relação antiga mais, porque aquela relação antiga as empresas não aguentam. Isso é um fato, as empresas brasileiras não aguentam. A gente não aguenta ficar... Veja, vamos pegar uma conta simples. Você paga R$10 mil de salário a uma pessoa. R$10 mil custa R$16.700, certo? Quando você coloca os impostos aqui. Desses 10 mil, o cara paga uns 30% entre imposto de renda e INSS. Então sobrou 7. Desculpa interrompê-lo. Se a pessoa for registrada, tiver a Se carteira for registrada, assinada, veja. É bom dizer isso, que é o custo para a empresa, né? Isso, mas é 16, não, ele custou, né, para a empresa 16.700. Ele recebeu 10 bruto, mas 7 mil líquido. Quando você bota os impostos indiretos que tem, o cara recebe 4.500, 5 mil reais. Então, veja, ele usufrui de 5 mil reais e o resto é tudo o Estado que compensa. Aí é o pra Estado quê? perdulário, né? Exato, mas para a gente sustentar salário de 40 mil reais, esse tipo de coisa. Veja, o país não aguenta mais. A gente precisa partir para um outro nível de relação de trabalho. É lógico que na tecnologia isso fica muito mais evidente, né? É óbvio que isso vai acabar acontecendo, porque as relações são completamente rompidas ali, né? O caso do Uber, por exemplo, é o primeiro que apareceu e ele é muito evidente com isso. Veja, essas modificações chegarão, gostemos ou não. É lógico que o cara talvez goste de trabalhar ainda no modelo antigo e tal, mas esse modelo vem morrendo. A gente tem pouco mais de 30 milhões, dos 200 milhões de brasileiros, pouco mais de 30 milhões com carteira assinada. O restante ou está na informalidade, ou ele está gerando renda de alguma forma, ou ele é PJ, ou então a gente tem essa figura hoje que aparece que é o concurseiro, que a gente tem 5 milhões de pessoas. Será que é esse país que a gente quer construir, com 5 milhões de pessoas que estão parados estudando para concurso, que tiveram formação como eu, tive numa universidade federal, por exemplo, bancado pelo governo? Eu já acho que o caminho é do empreendedorismo, as pessoas irem batalhar pelas suas coisas, e eu acho que a gente tem casos de sucesso aos montes para contar lá dentro do Porto Digital. Veja, então falando ainda de um parque em Recife, num lugar periférico, num país periférico, e a gente consegue construir histórias boas de trabalho. Então, acho que
Eu prefiro acreditar que é do outro lado. Que a gente, mesmo o cara com a bicicleta que não é dele, ele está lá conseguindo trabalhar e gerar renda. Nem Eu o acho rap, que- nem o rap é dele Outro dia eu também, vi né? nem o rap é uma dele, pessoa nem o que tava restaurante é dele. numa bicicleta do Itaú com rap. Mas é esse caso. Esse caso que você tá exatamente falando, esse caso. esse E caso aí estava aí. se questionando. Como eu disse, eu prefiro olhar pelo outro lado. O lado do empreendedorismo. Eu acho que esse que é o... E também acho que a gente podia agregar que, mesmo as boas experiências do Porto Digital, nem todos são empreendedores. Cerca Não. de 10% são empreendedores. Os outros outros são são funcionários. funcionários, são empregados. Mas quando eu Às me vezes, refiro a deixa- ser e tem empreendedor, outra coisa, um desculpa, dado é importante, empreendedor João. Peraí. no sentido de todo o Uber, ou todo o Rap, porque ele não tem mais, a ideia é que ele não tem mais o vínculo empregatício. E que Então ele ele seja é um dono autoempreendedor. Ele é Isso o, aí. ele é o Ele você é, Mas a S.A. ideia, É isso que eu tô querendo Vamos colocar. botar Alexandre na roda, que Alexandre não falou ainda. Entrou já, Boa noite, entrou Boa já noite, no caldeirão, viu, Pois Alexandre? é, já entrei com É. o clima fervendo aqui, né? Pierre, eu queria tocar num assunto que é o Porto Digital como política pública. Né? Então você acabou de falar a respeito disso, inclusive a história do Porto Digital é linda no bairro do Recife, né? Toda essa construção ao longo dos 18 anos de história. Mas falando em termos de economia, que é com certeza muito mais da sua praia, Pernambuco tem diversos APLs, né? E que tem papel importante na contribuição do PIB do Estado. E esses APLs, eles sofrem pela carência de tecnologia, né? O Porto Digital, óbvio, ele vai buscar onde o mercado está, seja no Sudeste, seja no exterior. Qual é a tua ideia, qual é o teu planejamento para o Porto Digital no atendimento aos APLs estaduais? Né? Aproveitando, inclusive, a estrutura, a cadeia que já existe no Estado, com o próprio ITEP, com a UPE, com a Unifasf, esses outros atores que compõem o sistema de inovação de Pernambuco. Bom, a gente lançou no ano passado um projeto chamado OIL, que é o Open Innovation Lab. Na verdade, a proposta nossa é fazer o que a gente chama de inovação aberta, quer dizer, levando o parque todo à disposição tanto de entidades privadas como também de entidades públicas. Né? A gente fechou o primeiro contrato, isso veio da nova lei de inovação, que antes, só para o telespectador entender, quando o governo queria comprar alguma solução, ele tinha uma solução, ele tinha duas saídas. Ou ele comprava uma solução pronta através de um processo licitatório que não acabava nunca, ou então ele ia botar lá no SERPRO alguma entidade dessa para poder desenvolver. E também não conseguia sair porque a demanda é muito grande hoje em dia, né? Então tinha essa dificuldade. A lei veio, na verdade, permitindo esse tipo de coisa. A gente fechou o primeiro contrato com o Ministério Público de Pernambuco, foi um contrato razoavelmente grande, para fazer esse processo de inovação aberta, onde os promotores levam os problemas para lá, através de chamadas públicas, onde as pessoas vão lá, estudantes universitários, estudantes de mestrado e doutorado, as empresas que estão lá, empresas de fora, vão lá e propõem a solução. Então, nesse caso, o Ministério Público, por exemplo, diz, olha, escolhi essa solução para fazer determinada coisa, como, por exemplo, algo que está acontecendo lá, que é um promotor tem uma quantidade grande de processos para administrar, para acompanhar, e através da inteligência artificial você reduz aquilo de 800 para 40, 50 processos, e você vê que 750 processos são iguais a outros, então você pode deixar de lado. Então, esse é um tipo de demanda que a gente pode resolver. Do mesmo jeito que um setor pode procurar a gente para resolver, e a gente vem fazendo isso através do Softex, tem um projeto maravilhoso em relação a isso, que é o Match Day, que saiu antes do Open Innovation Lab, onde traz as empresas lá dentro para tentar resolver os seus problemas, e a gente tem resolvido muito mais problemas do que muita gente imaginava. Primeiro, assim, todo mundo que a gente leva para conhecer o Porto Digital sai impressionado com o que tem ali dentro hoje, né? Essa diversidade. O Porto Digital tem uma vantagem em relação aos outros parques, que é que o seu portfólio é extremamente diversificado na prestação de serviço. A gente tem desde empresas de segurança da informação, passando por empresas que só fazem inovação, ou fazem bastante inovação, como o César, indo para empresas de desenvolvimento de software tradicionais. Então a gente tem um parque bem diversificado. E o que a gente acredita que esse é o papel que o Porto Digital pode exercer aí nos próximos anos, nessa fase de crescimento que a gente está colocando o pé no acelerador, é justamente prestar serviço de política pública para essas APLs também. Agora precisa, obviamente, que eles nos busquem com os seus problemas. Né? E que a gente... Agora, lembrando, veja, o Porto Digital é um projeto de política pública de caráter privado. Nós não somos serviço público. Claro. E não queremos ser serviço público. O governo, inclusive, é minoria dentro do sistema. E não é de caridade também, né? Não, ele é, obviamente, de prestação de serviço. O papel do eu Porto é de acredito que nem o intermediação. empresário quer isso, né? O empresário, Não, na verdade, ele não quer quer. otimizar a produção. Uma coisa que chamou a atenção, que você citou aqui,
do Porto Digital hoje só 20%, 10% é de empreendedor? Cerca de 10% de empreendedores. Então, empreendedores 90% é funcionário. É funcionário. A gente tem Então empresa no atende o Porto Digital. pedido de Carlos ali, né? Sim, Mas que veja- tipo de funcionário? Essa que é a questão. Não, a gente tem funcionário, por exemplo, o maior empregador é a Accenture, tem 2.700 funcionários lá, 2.500, Carteira 2.700. assinada, tudo mais. Certo. Todo mundo com carteira sim. assinada, todo mundo com plano de saúde, contratando 10 pessoas por dia, isso é um processo de O que é crescimento que precisa muito para grande. arrumar emprego lá? E a gente está precisando, na verdade, de mais gente para trabalhar no Porto Digital. Essa lei trabalhista nova ajudou ou prejudicou Eu acho que vocês? ajuda. Ou não deu ainda feedback, não deu tempo de dar retorno? Não, eu acho que ajuda, porque acaba- Qualquer amarra que a gente tirar das costas do empreendedor, Aldo, vai ajudar a gente a desenvolver, a gente transformar esse país. Essa é a visão da gente como empreendedor. Mas com entendeu? certeza, veja, eu- só acabando com aquela chuva de ações judiciais na Justiça do Trabalho já está ajudando todo mundo. Eu agregaria que nós temos em Recife um conjunto grande de pessoas que estão trabalhando para empresas fora do Brasil, em casa, recebem todo dia uma tarefa, Tá. o cara está lá em casa E trabalhando, não tem vínculo, aquele Não- vínculo de não- carteira assinada, nada. não né? tem nenhum vínculo de... Mas tá entrando Mas dinheiro. tá ganhando em dinheiro, dólar ou em euro. exatamente. Mas veja, do ponto de vista empresarial, eu estou aqui fazendo contraponto. Do ponto de vista empresarial está tudo certo. Mas do ponto de vista do trabalhador e a situação que ele se encontra é que eu acho que a gente também precisa também pensar sobre isso. Então, alguém que tinha uma renda de R$ 3.500 por mês, trabalhando num regime normal de trabalho, que é conhecido no século XX, pelo menos, ele tinha uma vida tranquila. Para eu fazer 3.500 trabalhando no Uber, eu preciso trabalhar 12 horas. De segunda a segunda, sem férias, sem INSS, sem uma proteção E aí- para um caso de um acidente. E no caso do Uber ainda A levando- indicação que me dão então é o seguinte: faça uma previdência privada, se programe. Ou faça uma previdência, mas uma previdência para se aposentar com 75, dirigindo o Uber até Carlos, lá, Carlos, será que deixa isso eu é fazer- viável? deixa eu fazer um contraponto. O motorista De- de táxi que pagava a renda talvez tivesse uma situação pior do que o Aliás, motorista do Uber. eu conversei hoje Talvez. com o Mas cara talvez que na tava questão dirigindo do Uber, o cara ainda leva uma pedrada do taxista. Não, veja, Gente, o cara que eu estava Ah. conversando hoje, que eu peguei o Uber, ele ganhava R$ 1.500 como vendedor, saiu do Uber e hoje está ganhando R$ 3.000. Sim, Saiu mas ele da tem empresa, despesa de vai vender carro. Uber. Mas peraí, calma. Ele tem despesa com o carro, com a gasolina, Não, com isso a ele disse já era manutenção. tirando já a É. despesa com o carro e tirando a depreciação Aí do carro. é um investidor, né? Só O fazendo cara, ele contraponto, tá investindo, mas né? Aldo, veja, só fazendo contraponto até ele aqui a entender Carlos. Isso tem uma Não importa, jornada a questão é o aí. seguinte, é a opção dele trabalhar onde ele quiser. Se ele não quer trabalhar É isso pro aí. Uber, Mas ele essa vai questão, trabalhar será pro que é a Uber. opção dele em mesmo? sociedades- Ele em tem socie- opção ou ele tem que trabalhar porque ele tem que Carlos, entrar? Carlos, Não tem emprego mais para ele. Desemprego. Em sociedades de países desenvolvidos que estão muito à frente do Brasil, você escolhe, você define onde você vai porque trabalhar. você Eu acho que a gente está Mas você passando não tem por esse... necessidade. Mas é porque em Vocês outras não têm aqui, culturas, né? quando eu tô falando de um salário mínimo em torno de $10, fica mais fácil. É, Então exatamente. um Uber na Califórnia, E estrutura ele tá pública. ganhando, Veja, mas tá fazendo imaginemos $4.000 o seguinte, por aquele mês. mesmo Aqui ele faz R$3.500. Agora, peraí, pra gente ir pro intervalo. Peraí um pouquinho. Tá boa a confusão, mas eu tenho que parar. Mas veja, é preciso imaginar também, e aí eu tô sacudindo, provocando vocês. Claro. Hoje no Recife você tem mais ou menos 20 mil pessoas rodando no aplicativo. E se o aplicativo não estivesse funcionando? Esse povo tava fazendo o Tava quê? na rua. Exatamente. Então, Não é? eu Tava se prefiro olhar virando, pra é o que fazem no Uber, eles se viram. Mas esse aqui é o problema, se virando como? O que é que o Uber quer? O Uber quer um carro, um motorista, hoje educado, com uma balinha lá, e o Uber está dando dinheiro o tempo todo. A tecnologia traz isso, a Né? possibilidade de criar novos mercados, inclusive Eu mercado estou de trabalho. sacudindo isso aqui para você Claro. na volta, para vocês quebrarem o pau aí. Vamos pro intervalo, já já a gente volta. Pierre Lucena apresenta o Porto Digital conosco hoje no Roda Viva.